Livro de Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Convido a igreja a ficar de pé. Versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amado Deus e Senhor, que essa palavra, Senhor, pelo seu poder, nos abençoe, nos alimente e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, nessa noite, eu quero analisar esse milagre por 3 óticas. Pela ótica dos homens que levaram aquele aleijado até a porta do templo, pela ótica do aleijado e pela ótica dos apóstolos. Primeiramente, analisando pela ótica dos que levaram o paralítico ao templo. Está no versículo 2. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Ele não tinha condições de se dirigir ao templo para pedir esmolas, então ele contava com a ajuda de quem o levasse, desses homens que o levaram, e ali todos os dias ele era colocado, recebia as esmolas e depois era retirado. E os homens que levaram aquele paralítico ao templo não contavam com nada ali de sobrenatural, né? Eles foram, colocaram ele ali com a expectativa dos homens que o levaram, que eles recebessem as esmolas como todos os dias eles recebiam, e que depois eles iam lá buscar, normalmente, como sempre faziam, e o iam encaminhar até a casa dele. Não havia nesses homens expectativa alguma de acontecer naquela tarde, 3 da tarde, algo sobrenatural. Não havia nenhuma expectativa nesse sentido. E muitas vezes, irmãos, quando nós trazemos alguém à igreja, ou convidamos alguém para vir à igreja, ou quando nós mesmos viemos à igreja, muitas vezes a nossa expectativa é que o pregador naquele dia esteja num dia inspirado, né? Que faça uma pregação maravilhosa e que aquele que nós convidamos fique satisfeito e volte. Muitas vezes, se descuidarmos as nossas expectativas, ao trazer alguém, ao convidar alguém, elas ficam simplesmente no campo do que é natural, do que acontece todo domingo dentro da ótica humana. Porque uma coisa no templo é a sua materialidade, é aquilo que a gente vê em todo culto. A gente canta, assiste os louvores, a gente ouve a palavra, e outra coisa é o sobrenatural que acontece no culto.
E o gesto, o ato de convidar alguém a vir ao culto, deve colocar em nosso coração a expectativa do sobrenatural. Não ser como esses homens, não, ele quer ir, vamos levar, vai ser bom. E colocar como expectativa para essa pessoa aquilo que ele vai encontrar de material do culto, que são as pessoas, o pregador, de preferência numa noite ou numa manhã inspirada. E a gente conta com o que é natural, com o que é material do culto, para que a pessoa fique, para que ela continue. Mas na verdade a nossa expectativa, ela precisa ser no sobrenatural. Sabendo muitas vezes, irmãos, que quando a gente faz o convite a alguém para vir à igreja, que algo sobrenatural acontece, que a vida dela pode ser transformada tremendamente naquela noite. Para louvarmos, irmãos, nós dependemos de um milagre. Todo culto depende de um milagre. Muitas vezes, quando a gente fala a palavra milagre, as pessoas entendem como milagre um acontecimento fantástico, que seja uma pessoa levantar um aleijado, como foi o caso aqui, um aleijado se levantar e andar, alguém ressuscitar, alguém ficar curado de uma doença, um cego enxergar. E a gente muitas vezes entende que milagre são esses feitos fantásticos, mas milagre, irmãos, é toda a intervenção sobrenatural de Deus que mude o rumo da nossa vida. Toda a intervenção natural de Deus fazendo algo que humanamente a gente não pode fazer, isso é um milagre. E todo culto, ele precisa de um milagre. Todo culto precisa de um milagre. Por que precisa de um milagre? Porque ele não pode ficar simplesmente na esfera do humano. Eu não posso entrar aqui simplesmente, por isso nós oramos antes de louvar o Senhor, porque nós não podemos chegar aqui e simplesmente olhar aqueles cânticos que são projetados. Eu adoro esse cântico, vou cantar ele, adoro. E isso ser algo que saia da nossa boca para fora, mas que não venha do nosso coração. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Paulo escreve aos Coríntios dizendo isso: por isso eu lhes afirmo, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. A gente depende do Espírito de Deus até para chamar Jesus de Senhor. Então o louvor agradável a Deus, que é um louvor em espírito, ele depende da ação do Espírito Santo em nós, e isso é algo sobrenatural. O louvor, para ser verdadeiramente um louvor, ele tem que ir além do que aquilo que eu posso fazer humanamente, mas tem que haver o poder de Deus manifestado através do Espírito Santo. E Paulo disse isso: olha, você não pode nem chamar a Deus de Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Quanto mais louvar ao Senhor. Nós dependemos da ação sobrenatural de Deus. Na leitura e na pregação da palavra, nós também precisamos de um milagre. Isaías escreveu, capítulo 55, versículo 11, dizendo: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. É Deus falando através de Isaías. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Olha o milagre acontecendo aí. A proclamação da palavra não é algo simplesmente que alguém que saiba ler bem fale, e a pregação não é algo simplesmente para alguém que tem o dom da palavra, mas depende da ação sobrenatural de Deus. Eu posso fazer uma pregação brilhante, vocês podem adorar a pregação, mas se não tiver a unção de Deus, ela não vai fazer nada na vida de vocês. Só vai agradar a vocês na esfera humana. Vocês vão satisfeitos com o que ouviram, mas não vai haver transformação no coração. Para que essa palavra ela atue, ela depende do poder manifestado de Deus.
Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, disse Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual o enviei. Você nunca vai ouvir a palavra de Deus sem que esteja sendo realizado na tua vida um propósito. E ela não voltará sem realizar isso, porque essa palavra ela tem poder. A palavra de Deus ela é poderosa. Você não lê a palavra de Deus como você lê qualquer livro, porque essas palavras, o Espírito Santo age quando a palavra de Deus é proclamada. A ação do Espírito de Deus e essas palavras, elas nos alimentam e elas transformam a nossa vida. Então, olhando pela ótica daqueles homens que levaram o paralítico até a igreja, até a porta do templo, nós somos chamados a convidar alguém. É importante que a gente tenha no coração o desejo de trazer alguém, não para que você faça número na igreja, mas o cristão ele tem que sentir no coração o desejo de ver as pessoas salvas. Aqueles que ainda não encontraram a Cristo tem que nos incomodar. Nós temos que desejar a salvação deles. O cristão é aquele chamado como igreja a fazer o ide do Senhor. Então nós temos que ter em nosso coração a compaixão pela ovelha perdida e o desejo. E isso é natural que nos leve a buscar a ovelha perdida, a falar de Jesus, a trazer para a comunhão dos santos. E ao fazer isso, que a gente não faça como expectativa humana, mas que a gente entenda que nós estamos levando para a casa de Deus, onde o sobrenatural de Deus é manifestado. Que a gente não traga esperando que esse dia seja um dia onde a pregação seja maravilhosa, mas que a gente traga orando a Deus para que o sobrenatural dele se manifeste, para que o milagre necessário a todo culto, ele se realize. Sob a ótica do paralítico, versículo 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Amados irmãos, como esse paralítico, ao chegar na entrada do templo, tudo que ele queria dos apóstolos era receber uma esmola. Não passava pela cabeça dele, ele não tinha a menor pretensão de que ele poderia receber algo além da esmola. A esmola para ele já seria algo maravilhoso, ele já estaria cumprindo o objetivo para o qual ele estava ali. Não havia no coração dele, nem em sua mente, a capacidade de imaginar que tão grande coisa Deus faria na vida dele naquela tarde. O que Deus fez por ele vai muito além do que ele podia imaginar, vai muito além do que ele podia prever, e vai muito além do que ele podia pedir. E amados irmãos, nós tiramos uma lição disso para nós, porque muitas vezes a gente vem à casa de Deus trazendo os nossos pedidos a Deus. Nós chegamos na casa de Deus para colocar diante de Deus as nossas batalhas, as nossas dificuldades, e não há nada de errado nisso, nada de errado, é diante de Deus mesmo que nós temos que colocar. Mas irmãos, nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração a certeza de que Deus pode fazer muito mais do que a gente está precisando. E às vezes aquilo que nós estamos trazendo para colocar diante do altar é apenas pedir uma esmola perto de muito mais que Deus pode nos dar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a gente não se contente ao entrar na casa de Deus, que a gente não se contente em pedir apenas aquilo que naquele momento a gente está precisando, mas nós estamos diante de um Deus que pode fazer aquilo que a gente nem imagina. Nós estamos diante de um Deus que conhece necessidades nossas que nem mesmo nós conhecemos. Nós temos tantas carências em nós que a gente nem sabe, mas Deus conhece cada uma delas. Então que a gente entre na casa de Deus pedindo: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos,
faz segundo a tua vontade na minha vida. E você vai ver que Deus vai fazer coisas muito maiores do que aquilo que você veio pedir. Ele vai atender o seu pedido, eu creio nisso, mas Ele pode fazer muito mais do que isso. Mas às vezes a gente chega com o coração desse mendigo na casa de Deus. A gente não tem expectativa nenhuma além daquilo que a gente está pedindo. Se Deus me der isso aqui, já está bom, eu vou embora feliz. Mas a gente tem que olhar para Deus com a expectativa de que Ele pode fazer coisas tremendas na nossa vida. Você vai entrar aqui, às vezes, uma pessoa na sua casa precisando de cura. Eu vou lá no culto orar por ele. Vem a hora e Deus pode levantar esse doente. Deus pode fazer isso. Nem precisa você estar lá com ele, você orando aqui, ele se levanta lá. Mas você saiba que você está diante de um Deus que pode fazer muito mais. E que você fale para Deus: Senhor, Tu me conheces profundamente. Eu te peço, abençoa a minha vida conforme a Tua vontade. Faz na minha vida o Teu querer. Você vai ver quantas coisas tremendas Deus vai fazer na tua vida, muito além, assim como o mendigo na porta do templo, muito além do que você poderia pedir, poderia imaginar. Deus pode fazer muito mais. Que a gente não limite a nossa vida cristã diante do altar, porque a vida do cristão é diante do altar. Que a gente não limite pedindo só nossas necessidades, que aos olhos humanos a gente vê. Nós temos necessidades muito maiores, espirituais. Que a gente peça a Deus: Senhor, toma minha vida por completo nas Tuas mãos. Faz aquilo que eu nem sei que eu preciso. Dá aquela bênção, Senhor, que eu nem ouso pedir, porque eu nem imagino qual é, mas me dá. Ter essa certeza de que a gente está diante de um Deus que é abundante e que Ele dá muito mais do que a gente pode pedir. A grande questão, irmãos, é que assim como o mendigo, as necessidades que mais nos afligem são as necessidades físicas e materiais. A gente nunca chega para Deus para pedir a Deus uma necessidade espiritual. Quem ora a Deus pedindo: Senhor, me dá um coração mais santo, me dá uma vida mais santa, me santifica mais. Senhor, quebranta o meu coração, Senhor. Senhor, me transforma. Ou seja, olhar para nós que somos chamados a sermos como Cristo, a termos a mesma estatura de Cristo, a sermos transformados a cada dia para ser como Cristo. Olhar para a nossa vida espiritual, ver quantas coisas está faltando Deus trabalhar ainda, e a gente chegar diante de Deus para pedir que Deus nos abençoe espiritualmente. Que a gente não fique só na esfera física e material, como esse mendigo. Ele nem ousou pedir um milagre dele se levantar e andar, e a palavra diz que ele entrou no templo glorificando a Deus. Irmãos, ele só ia na entrada do templo, pegava a esmola e ia embora. Ele nunca entrou ali para glorificar a Deus, mas naquele dia ele entrou e glorificou a Deus. Deus deu algo a ele espiritual que ele nem tinha. Ele pedia uma saúde física, mas Deus deu a ele aquele dia saúde espiritual. Que a gente se coloque diante de Deus. Entendam, irmãos, que não é você deixar de trazer a Deus suas petições concernentes à sua vida física, à sua vida material. Não é isso. Traga a Deus, porque Deus é quem nos abençoa. Mas que a gente não deixe de colocar diante de Deus também pedidos para a nossa vida espiritual. Deus tem bênçãos tremendas para a nossa vida espiritual. Que a gente tenha esse desejo. E por último, os irmãos, sobre a ótica dos apóstolos Pedro e João. Lá no versículo 1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles iam lá para o templo para orar, né? E a igreja hoje, né, vai ao templo, né, vai à comunhão dos santos, aos cultos. São muitas as motivações, a gente sabe disso. As motivações são as mais diversas. Sobretudo hoje com esse evangelho da prosperidade, né, esse câncer que entrou na igreja, que faz com que as pessoas entrem na igreja para se realizarem materialmente. E
Então nós vemos uma igreja contemporânea onde as pessoas entram pelas mais diversas razões. Mas nós vemos aqui que o alvo para estarmos na casa de Deus é louvar a Deus. O objetivo primeiro de estarmos na casa de Deus, a razão maior do culto é glorificar o nome do Senhor. A igreja foi criada pelo poder de Deus para servi-lo e glorificá-lo. Então o culto é um momento por excelência de glorificar a Deus. Tanto que a orientação que os pastores da Nova Vida recebem, se eu estiver aqui ministrando um culto e uma pessoa manifestar um espírito, a orientação que é dada é que o introdutor retire ele do templo e expulse lá fora. Qualquer cristão pode expulsar Satanás, não precisa ser o pastor, qualquer um, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e a gente não pela nossa capacidade, mas pelo nome poderoso de Cristo, em nome de Cristo a gente pode repreender. E por que essa orientação é dada? Porque Satanás não tem o direito de roubar de Deus esse tempo que é para louvor e adoração a Deus. Eu não posso trazer a pessoa para um púlpito, gastar o culto inteiro interrogando Satanás, tornando ele uma estrela dentro da casa de Deus, porque esse templo é para Deus e essa hora aqui é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Por isso que ele não se manifesta tanto na Nova Vida, porque a Nova Vida não dá a ele cartaz, não dá, porque o tempo do culto é para adorar e glorificar o nome do Senhor, e nós temos que entrar com esse objetivo, e Pedro e João entraram, eles foram ao culto para orar. E o que aconteceu na vida desses dois apóstolos? Ao irem para o templo para glorificar e orar, eles abençoaram uma pessoa tremendamente. Abençoaram. E aqui diz, meus irmãos, que o nosso objetivo e de ir a um culto não é só receber, mas é dar também. Dar o louvor que é devido a Deus na hora do louvor, abençoar os nossos irmãos quando estamos aqui orando uns pelos outros, nós estamos orando para abençoar. Quando nós desejamos a paz de Cristo, nós estamos abençoando. Isso não é uma simples palavra, mas é um ato que abençoa verdadeiramente. Então nós entramos, contrariando o conceito do mundo de hoje, nós entramos na casa de Deus para nos dar. E essa era a expectativa de João, essa era a expectativa de Pedro. Eles não iam lá para receber alguma coisa de Deus, mas eles iam para glorificar a Deus, para servir a Deus na casa do Senhor, e por terem um coração assim, eles curaram o mendigo. Versículo 4 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Quando Pedro e João chegam diante desse paralítico, quando ele fala olhe para nós, por que ele disse isso? Porque você subentende claramente que o mendigo não estava olhando para eles. Evidentemente, até pela situação dele, ele estava se sentindo tão diminuído ali, que ele pedia esmola olhando para o chão, se humilhando. E a primeira coisa que João e Pedro fazem é olha para nós. Não olha para o chão não, você você é uma pessoa importante, querida, olha para nós. E manda que ele olhe para nós. Ele falou: eu não tenho ouro e prata que você está me pedindo não, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, se levanta e anda. Isso mostra, irmãos, o que é ser igreja. Aquele que entra aqui, nós em Cristo, nós somos todos iguais. Não importa a profissão, não importa a situação que você está vivendo, mas nós temos a mesma importância para Deus. Aquele que entra por essa porta cheio de pecado, querendo ser libertado e salvo, ele é tão amado por Deus quanto nós que estamos aqui servindo na casa do Senhor. E o bonito de trabalhar na casa do Senhor é porque lá fora, na vida secular, as pessoas são valorizadas pelo que ela tem e pelo que elas são. Isso é verdade, são valorizadas pelo que tem e pelo que elas são. Se ela tem um cargo mais alto, ela é mais importante do que aquele que está servindo.
É ou não é? Dependendo da roupa que você chegue num lugar, você vai ser tratado de uma forma diferente. Meu irmão, ele me conta isso, que ele trabalhava numa livraria e ele precisava, acho que, visitar algumas faculdades, até para vender o livro, né? E ele usava roupa esporte, era calça jeans, camisa. E ele na época estava envolvido com aquele negócio da Emo, né? E por estar envolvido naquilo, ele tinha que apresentar plano, tinha que andar de terno. Então, o dia que ele ia à noite apresentar plano da Emo, que isso aí era uma furada, né? Custou a ver isso, eu alertei ele, mas não adiantou, porque aquilo ali é uma furada. E ele, no dia que tinha que apresentar o plano, ele ia trabalhar de terno. Ele falou para mim: Paulo, você precisa ver a diferença. Eu chego lá na faculdade de jeans, uma camisa polo, roupa boa, não estou desarrumado. Eu quero falar com o fulano. Não, o senhor senta aí, aguarda que daqui a pouco ele está aí. Quando eu vou de terno, eu quero falar com o fulano. Perfeitamente ele já vai vir atender o senhor. Você só quer um cafezinho? Só porque ele foi de terno. Assim é o mundo. As pessoas são valorizadas pelo que elas têm e pelo que elas são. Na casa de Deus não é assim. Irmãos, a gente trabalha aqui, eu nem sei a profissão um do outro. A gente está trabalhando aqui fazendo um evento, e isso já aconteceu e acontece em toda a igreja, lá em Mesquita, a gente fazendo um evento, é um doutor junto com um balconista, e a gente nem sabe quem é quem ali, porque não importa. Não importa se você é médico, é balconista, o que, ali é todo mundo igual. Ali é todo mundo igual. E a casa de Deus é assim, nós somos, porque Deus nos olha dessa forma. Essa coisa de dizer que um dom é mais importante que outro, não, pregar é um dom superior, porque a pessoa está lá na frente. Quem coloca graus de importância em dom é o homem. Para Deus é tudo igual. Para Deus é tão valoroso o dom daquele que prega, quanto aquele que é introdutor, quanto aquele que tem o dom de profecia, ou seja, qual for o dom, Deus valoriza igualmente todos eles. O homem que tem o hábito de criar uma hierarquia de valores, o homem que tem hábito de fazer isso. E Pedro e João olharam para aquele homem de cabeça baixa diante dele, que eram dois apóstolos, e ele quem era? Um mendigo. Então ele abaixou a cabeça, pediu, não ousava olhar para eles, e eles, antes de fazer o milagre, falou: olha para nós, olha para nós. Aí a gente lembra a atitude de Pedro quando foi lá na casa de Cornélio. Ao entrar, ele se ajoelhou diante de Pedro e disse: levanta, que eu sou um homem igual a você. Levanta, que eu sou um homem igual a você. A igreja é assim. E é essa a nossa expectativa ao entrar aqui. Nós não estamos indo para um lugar onde nós somos menores ou maiores, mas um lugar em que em Cristo Jesus nós somos iguais. Nós somos iguais. Pedro e João não tinham nem prata nem ouro, né? Na igreja de Cristo, às vezes, pessoas estão passando dificuldade financeira muito grande, mas eles tinham algo tremendo para dar a ele e deram. Irmãos, a gente às vezes financeiramente nem pode ajudar as pessoas, mas a gente pode fazer algo tremendo, que é orar. A gente pode espiritualmente fazer coisas maravilhosas pelas pessoas. O que conta na casa de Deus não é o que você pode fazer financeiramente, mas é quanto você pode dar da sua vida para abençoar as pessoas. E a gente vê que muitas vezes existem tantos doentes, gente, que não tem carência financeira, não, é muito bem cuidado, mas é carente de alguém que vá lá visitar, olhar, alguém que ore por eles. Existem bênçãos muito maiores do que materiais, e essa foi a prova. O paralítico, coitado, ele foi sem esmola. Pedro e João não deram um tostão para ele, mas pergunta se ele está se importando com isso. Ele recebeu algo muito maior. Aqui na casa de Deus, talvez a gente entre por aquela porta sem um centavo no bolso, mas a gente tem coisa muito maior para dar, para oferecer a Deus, para oferecer aos nossos irmãos, porque Deus nos faz bênção para os nossos irmãos. Todos nós, cada um tem um dom aqui diferente que Deus dá para abençoar a vida do outro. E ninguém pode fazer no seu lugar, porque ninguém é igual a você. Você já viu alguém idêntico a você? Nem se você tem o meu irmão gêmeo, não é idêntico. Vai conviver que você vê que não é igual.
Deus não fez um igual ao outro, porque aquilo que você faz, só você faz do jeito que você faz, porque ninguém é igual a você. Então, teu lugar na casa de Deus, ele é teu, ninguém pode ocupar. E você pode dar coisas muito maiores do que bens materiais. Os irmãos entenderam isso? O quanto é rica essa palavra, irmãos, porque é importante que a gente entre na casa de Deus motivado pelas razões certas. Quanto é valioso, meus irmãos, a reunião na comunhão dos santos. O bispo Primaz, ele diz, olha, não há vida espiritual sem a convivência na igreja. Ninguém pode ser espiritual sozinho. Ah, mas como não pode? Você já viu algum dom do Espírito Santo que se manifesta para você mesmo? Só o dom de falar em línguas, que é um dom que vai, acho que, edificar nós mesmos. Pode edificar outras pessoas se tiver quem interprete. Se não tiver, ele é para edificar você mesmo. É o único. Todos os demais dons que você vai manifestar é para abençoar a igreja. Então, como você vai ter vida espiritual se depende do Espírito Santo e ele se manifesta na tua vida, te fazendo bênção para a igreja, edificando a igreja através da tua vida? Não há vida espiritual sem a comunhão dos santos. Então é fundamental que a gente esteja em comunhão, que a gente valorize estar na igreja, que nós possamos valorizar estar em um culto. A nossa vida espiritual precisa de estar no culto. Precisamos de estar no culto, porque aqui nós somos fortalecidos. Você não vai ter uma convivência lá fora como você tem aqui, e você sai daqui remoçado. A partir de domingo, meus irmãos, a ideia nem foi minha, eu não vou levantar uma bandeira que a ideia não foi minha, mas eu de cara gostei muito. A partir do culto de domingo nós vamos ter a cantina lá atrás funcionando. Vai ter empada domingo, né? Um valor simbólico, né? Você vai ter bebida e comida, acho que é R$3, né? Tem a bebida e a comida. Isso é para ajudar a casa de Deus, mas o objetivo principal nem é isso. É a gente sair do culto, se reunir ali atrás, conversar e viver essa comunhão. Viver um pouquinho essa comunhão. Então, a partir desse domingo, a gente vai fazer isso, para que não aconteça da igreja sair e ir embora. Mesmo que você, hoje eu não quero comer nada, lanchinho, não estou com fome, mas vai ali atrás, está todo mundo ali, bater um papo, conhecer o seu irmão, desfrutar dessa comunhão. Aí vocês vão ver o quanto é rico e o quanto Deus se manifesta nisso, o quanto é necessária a comunhão dos santos. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na comunhão dos santos. Te pedimos, Senhor, nos concede muito mais do que entramos aqui para pedir. Nos concede muito além do que possamos imaginar. Tu tens bênçãos, Senhor, para a nossa vida, tanto material como espiritual, que vão muito além do que a gente imaginou pedir. Nos conceda, Senhor, nos abençoe nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares, Senhor. Abençoa as nossas famílias, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida e que você não saia daqui sem desejar a paz de Cristo para o teu irmão. Você vai estar abençoando ele e você vai estar sendo abençoado também.